abrimos o bloco com o médico Fábio Watts, urologista e proprietário do ATZD Hospital. Tudo bem, Fábio? Prazer recebê-lo aqui no Jornal Litoral. Vamos falar sobre o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. Aliás, estamos no Novembro Azul, então vamos tirar as dúvidas de quem está em casa sobre esse tema tão importante, saúde do homem. Doutor Fábio, qual a importância desse dia, né, o Dia Mundial de Combate ao Câncer, comemorado hoje, né, de próstata, especialmente considerando o contexto do Novembro Azul? A saúde masculina, ela veio meio que a reboque do Dia do Combate ao Câncer de Próstata, Certo, que talvez é a doença mais emblemática, mais frequente e restrita ao homem, né? Mulher não tem próstata, só homem. E é uma doença que tem altíssima incidência e prevalência na nossa população, chegando a 70 mil casos ano, com uma mortalidade de 15 mil óbitos. Então ela tem um impacto muito grande na saúde masculina, ela responde por aproximadamente 1/3 dos tumores sólidos no homem, ou seja, é uma doença extremamente impactante e ela tem cura. Então por isso que tem essa importância da divulgação, ela está muito parecida com o câncer de mama para a mulher, quando tem o Outubro Rosa, que se divulga as campanhas do câncer de mama. Esses números, 70 mil casos diagnosticados e 15 mil óbitos apenas no Brasil? Isso é uma estatística brasileira, mas ela é como um dia, você vê a importância, porque é um dia de combate mundial ao câncer de próstata. Assim como no Brasil, em todos os outros países, o câncer de próstata tem uma importância muito grande. Certo. Quando a gente vai em congresso, por exemplo, você tem a maior parte das pautas de se discutir são trabalhos relacionados a estatísticas de câncer de próstata. E um dos focos principais é o câncer prostático. Doutor Fábio, quais são os fatores de riscos mais comuns associados ao câncer de próstata, né? E como os homens podem adotar hábitos saudáveis para reduzir esse tipo de risco? Existe isso? Então, o câncer de próstata é uma doença muito mais relacionada à parte genética do que a uma exposição ambiental, né? Tanto que você tem um dos fatores de risco são antecedentes familiares positivos que você tenha, que eventualmente o homem possa ter, que aumenta muito a sua probabilidade de ter câncer de próstata. Mas a própria idade é um fator de risco, porque não tem câncer de próstata em homem muito jovem, abaixo de 40 anos, raramente vai ter entre 40 e 45, e acima dessa idade aí a gente já começa a fazer a prevenção. E em relação à parte alimentar, né, a gente sabe que consumos de gordura animal, ela tem um risco um pouco mais elevado, né, estudos populacionais. E fatores também raciais, a raça negra, ela tem uma incidência um pouco maior de câncer de próstata. Basicamente são esses os fatores. A obesidade, alguns pacientes, então tem um pouco maior risco de doenças até mais agressivas. E como a detecção precoce impacta o prognóstico do câncer de próstata e quais são os métodos de rastreamento recomendados? Isso é fundamental, essa pergunta, porque o câncer de próstata é uma doença absolutamente assintomática. Certo. Nas fases iniciais, a próstata está numa região muito profunda da pelve masculina, aqui da bacia, então ela não dá sintomas, diferente de crescimento benigno da próstata, que o homem tem dificuldade para urinar. O câncer de próstata, ele pode estar associado com próstatas de tamanho pequeno, médio, grande, mas ele é assintomático. Então a única forma de fazer a detecção, né, seria através do exame de toque, que é o urologista que normalmente faz esse exame, e de uma dosagem de sangue do PSA, que é o antígeno prostático específico, que é uma proteína que só a próstata produz e ela lança essa proteína na corrente sanguínea. E depois, se por acaso der alterado algum dos dois exames ou os dois, aí a gente passa para uma investigação um pouco mais específica para tentar confirmar ou descartar essa doença. E aí a confirmação vem através de uma biópsia prostática, que é feita por via transretal, o paciente é sedado e tal, para tentar confirmar isso. Doutor Fábio, então os exames a partir dos 40 anos, vamos dizer assim, o homem tem que fazer esse exame? Então, a nossa sociedade, isso mudou um pouquinho nos últimos anos, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que a partir dos 45, para esse grupo de fatores de risco que eu citei há pouco, e a partir dos 50 anos para toda a população masculina. Perfeito. Agora, temos informações sobre avanços recentes no tratamento do câncer de próstata e como essas inovações, se elas existem, estão melhorando a perspectiva de vida desses pacientes? Sim, vieram inovações tanto do ponto de vista do tratamento curativo, né, que é avanços na área da radioterapia,
que você pode tratar apenas com radioterapia, equipamentos muito modernos. Na área cirúrgica, você também tem desenvolvimento de técnicas cirúrgicas mais avançadas. E na própria área da oncologia, mesmo para aqueles casos onde você não tem mais a doença em momento de cura, porque alguns pacientes chegam com a doença já metastática. Aqueles pacientes que normalmente não fazem check-up, a doença vai avançando, ele já descobre com ela numa outra fase metastática. Mesmo nesse cenário que não é tão favorável, é lógico que não vai ter cura, mas a oncologia desenvolve drogas, tratamentos medicamentosos que retardam muito e aumentam muito a sobrevida. Então nós temos avanços em várias áreas da medicina, especificamente na área da oncologia, para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. A gente falou da questão cultural agora há pouco, eu queria saber o seguinte, como é que os homens podem superar as barreiras culturais e sociais para buscar exames preventivos, né? Existe um preconceito da parte do homem de fazer o exame de toque, quando se trata ações realizadas sobre próstata. O que o senhor poderia falar para o pessoal de casa, para os homens que estão assistindo o Jornal Litoral a respeito disso? O recado é que acho que a gente só combate o preconceito com informação, né? À medida que você sabe do risco que ter uma doença como essa e não prevenir, uma vez que ela é curável, você tem cura. Mas antigamente o câncer tinha o estigma da morte, você não tinha nada para fazer, câncer é igual à morte. Hoje não, o câncer é uma doença curável, principalmente o câncer de próstata. E ele traz muitas consequências quando não é curável. O sofrimento é muito grande, né? Então, quando os homens têm o contato, têm uma informação, ou passam com parentes ou amigos que viveram esse drama, eles se sensibilizam. E aqueles que não tiveram essa experiência, né, que felizmente não tiveram essa experiência ruim de viver a doença próximo de si, vem nosso papel aqui é informar. Né? Eu acho que a gente só vence preconceito com informação, com educação. Então, acho que essa é a forma que a gente tem para conscientizar os homens. O exame é muito rápido, é muito simples, ninguém perde a masculinidade por causa do exame e ele ajuda muito a toda a população masculina a se prevenir. Perfeito. Doutor Fábio, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Litoral, falando Eu que agradeço. Assunto tão importante, saúde do homem. Obrigado, viu? Muito obrigado a vocês. Boa tarde a todos. Valeu, boa tarde.